e é só um capítulo para cada um, tanto para geografia quanto para história. Então vai ser tranquilo, tá? Então a gente vai começar por história, que vai cair na prova de vocês o capítulo 1, que é a Primeira Guerra Mundial e o começo da Revolução Russa. A gente não viu toda a Revolução Russa ainda. Por quê? Porque a aula de vocês, as duas aulas de história são na sexta-feira. Então, na sexta passada nós tivemos um feriado e nessa aqui nós tivemos outro feriado. Então, vocês não tiveram acesso a muitas aulas de história esse mês, mas já foram duas que foram perdidas. Então, por isso que é só um capítulo. Então, Primeira Guerra Mundial. Ela começa em 1914 e vai até 1918. Ela foi o resultado de vários conflitos e atritos entre as nações europeias por conta do imperialismo. O que seria o imperialismo? Seria a conquista dessa Europa por novos territórios, né? A procura de novos territórios, principalmente os territórios do continente africano. Então, as nações europeias começaram a sair da Europa em direção à África para partilhar a África, que a gente chama de partilha da África. Algumas nações ficaram de fora ou receberam poucas terras por conta dos seus conflitos internos e por conta disso gerou uma insatisfação de algumas nações, tá? Começou, né, durou 4 anos e começou em julho de 1914 e terminou em novembro de 1918. Aí nós temos a vitória da Tríplice Entente, que era formada pela França, a Inglaterra, os Estados Unidos e também a Rússia, só que a Rússia acabou saindo por conta da Revolução Russa. Ela saiu um ano antes do final da guerra. Aí nós temos o contexto, né? A Primeira Guerra Mundial, ainda hoje, ela é considerada um conflito mais violento da humanidade, que a humanidade já presenciou, até mais ainda do que a Segunda Guerra Mundial. Dentro da Europa, foi o que mais matou também, e foi fruto, como eu disse para vocês, do neocolonialismo, que é essa partilha da África, a corrida armamentista que as nações europeias e os Estados Unidos estavam fazendo no período que estavam tentando, né? Um estava tentando ser mais preparado militarmente do que o outro, tanto em armas quanto em exército. E também essas brigas por território das nações europeias, que eu falei para vocês, que é justamente a briga entre territórios lá da África, porque nações como a Inglaterra tiveram um território bem grande, enquanto nações como, por exemplo, Portugal ficaram apenas com 2 países. Então, não era uma divisão igualitária e algumas nações não gostavam disso. Tecnologias que nós temos próximas, que foram inventadas próximas à Primeira Guerra Mundial. Nós temos o avião, que aí foi usado na guerra também, claro. O telefone e os carros, que também foram inventados no começo, aliás, não foram inventados, mas começaram a ser mais usados no começo do século XX e depois tiveram a modificação e se tornaram os carros que nós temos hoje. E dentro do contexto social e urbano, nós temos a Belle Époque, que pode ser chamado de Bela Época também, que é um pensamento que está ligado à modernização. Então, tudo que era moderno era ótimo, era visto com bons olhos. E tudo que era antigo, ultrapassado, deveria ser eliminado ou esquecido. Aí nós temos a Bela Época, também aqui no Brasil, que aí chega mais pela moda e pela questão da arquitetura e da urbanização das cidades, mas é um pensamento voltado para a modernização. Aí tem também, por exemplo, nesse período, a revolta da vacina aqui no Brasil, que era uma tentativa de modernizar o sistema de saúde. Então, tudo isso está ligado a esse pensamento que surgiu lá na França e que da França passou para outros países da Europa
e também para as Américas. Formou-se nesse contexto que os países europeus já estavam prevendo uma guerra e eles fizeram alianças políticas e militares. Aí nós temos a Tríplice Entente, que era formada lá no seu início pela Rússia, a Inglaterra e a França, e só depois, em 1917, os Estados Unidos entrou e a Rússia saiu. E nós temos a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália, tá? E, inclusive a Alemanha e a Itália, na Segunda Guerra Mundial, formaram novamente uma aliança, né? Perderam também, assim como perderam na Primeira Guerra Mundial. O estopim da guerra foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o arquiduque austro-húngaro. Ele foi visitar a Sérvia, tá? E chegando lá na Sérvia, ele foi fazer um passeio de carro, aquelas coisas, realmente um desfile. E aí tentaram matá-lo lá nesse passeio. Não conseguiram matá-lo no primeiro momento, mas atingiram o motorista e algumas pessoas que estavam também na passeata. O Francisco Ferdinando foi e tentou ir ao hospital para visitar essas pessoas que tinham sido baleadas e acabou sendo morto no trajeto, certo? Ele foi morto por uma organização terrorista. Eita. Ele foi morto por uma organização terrorista chamada Mão Negra, tá? Que tinha um viés nacionalista. Eles queriam que a Sérvia fosse um país independente. A Sérvia era como se fosse colônia da Áustria-Hungria. E eles queriam que a Sérvia fosse independente, um país que não dependesse de outra nação. E aí, por conta disso, eles mataram Francisco Ferdinando. Mas a morte dele foi só uma desculpa. Os países europeus já estavam pressentindo uma guerra. Eles só precisavam de uma desculpa para iniciar ela. E a desculpa foi justamente o assassinato do Francisco Ferdinando. Então foi invocado as Tríplices Aliança e Entente quando o Francisco Ferdinando morreu e a partir daí foi iniciada a guerra. Aí nós temos as fases da Primeira Guerra, ela é dividida em duas fases. A primeira é a Guerra de Movimento, que ela aconteceu no primeiro ano da guerra, que é aquela em que os soldados e os exércitos eles vão se movimentar e vão entrar em confronto em determinados locais, tá? A primeira fase ela se destacou o plano dos alemães para invadir a França, tá? Conseguiram invadir a França? Sim. Mas quando eles tentaram invadir a capital, que era Paris, eles não conseguiram. E aí os franceses, né, pararam os alemães e a partir daí iniciou as guerras de trincheira, que é a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que acontece, né, de 1915 até o final da guerra. As trincheiras, vou mostrar para vocês, são essas espécies de, como é que eu posso dizer, valas que foram feitas para abrigar os soldados. Então, os soldados, eles cavavam esses poços aí, essas valas, e colocavam esses sacos e ficavam dentro. Aí, o que que acontece? Ficava de um lado uma trincheira, do outro lado outra, e aí ia trocando balas, né? Um com o outro. A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma novidade em termos bélicos, porque nós temos um confronto em que aquela questão do você atira primeiro e eu atiro depois, aquela, como é que eu posso dizer? Não é educação de guerra, mas
Antes eles tinham uma espécie de código em que um país atacava primeiro, depois atacava o outro. E na Primeira Guerra Mundial isso sumiu. Então era os dois países atacando ao mesmo tempo e isso ia matando soldados. Para além das balas e das armas químicas que foram usadas na Primeira Guerra Mundial também, e das bombas, ainda tinha outra questão que matava muitos soldados, que era a falta de comida, a falta de higiene, porque eles não tinham como, né? Você está no meio da guerra, você está preocupado em vencer ou em não morrer. Então você não tem essa preocupação de estar se higienizando e isso acaba trazendo alguns problemas. Eles tinham muitos piolhos, por exemplo. Nas trincheiras nós tínhamos muitos ratos, baratas, e isso faz com que o ambiente não seja muito propício para os seres humanos, né? Que acabam pegando doenças desses animais. Então, para além dos fatores da guerra, muitos soldados morreram por conta de doenças trazidas por essa falta de higiene, já que a preocupação era realmente ganhar a guerra. Aí ele perguntou quem ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra foi a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, a França, a Rússia e, posteriormente, entrou os Estados Unidos. Então, quem ganhou foi a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança perdeu e aí mais lá na frente eu vou mostrar para vocês. Só quem realmente perdeu mesmo foi a Alemanha, que teve que assinar um tratado dizendo que era responsável pela Primeira Guerra Mundial. Vou mostrar para vocês já já. Aí nós temos a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entrou na guerra em 1917, justamente quando a Rússia saiu. Eles entraram por quê? O presidente dos Estados Unidos, contrariando todo mundo do seu governo, decidiu entrar na guerra porque, segundo ele, um navio britânico foi atacado pelos alemães e causou a morte de vários soldados americanos que estavam dentro do navio britânico. Por conta disso, ele resolveu entrar em guerra com a Alemanha e seus aliados e se juntou à Rússia, à França e à Inglaterra. Só que, por conta da Revolução Russa, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial porque estava enfrentando uma revolução dentro do seu próprio território. Então não tem como eles combaterem um inimigo fora do seu território enquanto não conseguem controlar uma revolução que está acontecendo dentro do país. Então eles saíram em 1917 da Primeira Guerra Mundial. E quando os Estados Unidos entrou, a guerra já estava basicamente vencida. Eles só terminaram de vencer, tá certo? Aí nós temos as consequências da Primeira Guerra Mundial, que refletem na Segunda Guerra. Então, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, para alguns historiadores, elas não existem assim, não tem essa divisão, é tudo a mesma guerra, para alguns historiadores. Só teve um pequeno período de paz, mas uma é consequência da outra. A Segunda Guerra Mundial é consequência da primeira, tá? Então, a Alemanha e seus aliados perderam a guerra e, como punição, foi assinado em 1919 o Tratado de Versalhes. Só que o Tratado de Versalhes, ele puniu apenas a Alemanha. Só a Alemanha que foi punida no Tratado de Versalhes. Os alemães, eles assinaram dizendo que a culpa era deles. Eles assinaram o Tratado de Versalhes que dizia que a culpa era deles, da Primeira Guerra ter acontecido, e por conta disso,
ele perdeu todas as suas colônias ultramarinas, ou seja, fora da Europa, além do território que eles tinham na Europa. A Alsácia-Lorena voltou, por exemplo, para a França. Foi obrigado a pagar uma multa para os países que participaram do confronto. Ele pagou uma multa para cada um desses países, gerando uma crise econômica no território alemão, né, na Alemanha. As forças militares alemãs foram restringidas a só 100 mil soldados de infantaria e a Alemanha também não podia fabricar suas armas, não podia ter indústrias bélicas, tá? E foi a partir disso que muitas pessoas entendem que cresceu e surgiu o nazismo, que é um regime totalitário, que tem com o Adolf Hitler, né, como o cabeça, e que ele sempre demonstrava a sua insatisfação com o Tratado de Versalhes. Dizia que a Alemanha foi humilhada pelos outros países europeus. Então, a partir do Tratado de Versalhes, nós temos o surgimento do nazismo e, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial. Por isso que as pessoas dizem que a Primeira e a Segunda Guerra estão ligadas. Porque o surgimento do nazismo talvez não tivesse acontecido se nós não tivéssemos o Tratado de Versalhes, tá? A Alemanha assinou, obviamente, esse tratado. Alguns cidadãos alemãos viram o tratado como humilhação, mas mesmo assim tiveram que acatar, porque o governo do período assinou o tratado, tá? E o Hitler, quando surgiu, ele começou a aumentar os soldados da infantaria, começou a fabricar suas próprias armas e aí ele rompeu com o Tratado de Versalhes, tá? Aí nós temos a Revolução Russa, que aí também aconteceu, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial, já no finalzinho, que fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra. Causas da Revolução: o czarismo, que era o estilo de governo adotado pela Rússia no período. Nós tínhamos o czar, que era uma espécie de imperador que comandava a Rússia de forma autoritária e absoluta. Ele comandava a Rússia sozinho e era passado esse cargo de pai para filho, tá? Nós tivemos algumas rainhas na Rússia, como a Catarina II, por exemplo, mas era preferível, de preferência, que fosse passado para os filhos homens. Tanto que o Nicolau II, que foi o último czar, ia, se tivesse continuado, ia passar o seu trono para o Alexei, que era o filho dele mais novo, porque ele só tinha um filho e todos os outros eram meninas. Então, ele ia passar para o filho. Grande concentração de terra nas mãos da nobreza. A nobreza era que tinha o domínio das terras, enquanto os camponeses e os pobres, eles apenas trabalhavam naquela terra. Eles não eram donos, tá? Então a nobreza era dona da terra, que contratava os camponeses ou pessoas mais pobres para justamente trabalhar nessa terra que não era deles, ok? Nós temos também a fome, que aumentou bastante, o desemprego, a industrialização tardia, e aí com a industrialização nós temos, por exemplo, o surgimento das máquinas, e quando as máquinas surgem, nós temos o desemprego, porque aí a máquina ela vai substituir o ser humano, tá? Essa questão do ódio, do antissemitismo, que é a questão dos judeus, ela é mais uma questão pessoal do próprio Hitler, que ele próprio alimentou isso. Mas eles também começaram a culpar os judeus, que era quem tinha dinheiro na Alemanha, muito dinheiro mesmo, né? Começaram a culpar eles por esse não ganho da guerra, ou por a Alemanha estar numa situação de crise econômica, porque eles tinham muito dinheiro,
mas não ajudavam a nação alemã, entendeu? Então aí foi uma questão também, a própria pessoal do Hitler também, que ele também não gostava muito de judeus, embora ele tivesse, né, segundo alguns estudos atuais, familiares ou ascendências com os judeus. Então foi uma questão pessoal do Hitler também, que ele aproveitou essa questão da crise econômica, que os judeus tinham muito dinheiro, para começar. Ele até chamava eles de ratos. Colocavam eles como se fossem pragas na Alemanha que deveriam ser exterminadas. E a diminuição dos salários, tá? Porque o pessoal já não os que estavam desempregados já não tinham dinheiro e quem estava empregado teve a redução de salário, para piorar o negócio, tá? Aí vocês viram, a gente não viu toda a Revolução Russa, a gente viu só até os antecedentes e o surgimento do partido, que tinha como cabeça o Trotsky e o Lenin. A gente não viu a Revolução mesmo, tudo que aconteceu na Revolução, que foi dividida em 2 períodos. Então, os antecedentes foram: em 1905, um grupo de operários, ele resolveu fazer uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno, que era uma das sedes do governo, que por um acaso, em 1905, o Nicolau II estava lá. Em São Petersburgo, que era a capital da Rússia no período. O objetivo da manifestação, que era uma manifestação pacífica, era entregar um abaixo-assinado para o czar pedindo melhorias, tanto para o país quanto para a classe operária, que foi o pessoal que foi lá pedir essas melhorias. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Por quê? Porque os manifestantes chegaram próximos ao Palácio de Inverno e, chegando lá, eles encontraram soldados russos. Esses soldados começaram a atirar para dissipar, para acabar, né, com a manifestação e fazer as pessoas irem para casa. Só que nesse atirar para fazer as pessoas irem para casa, eles mataram cerca de 100 pessoas, mais ou menos. Isso é o número que a gente tem agora, tá? Talvez no dia tenham sido mais pessoas, porque os dados são do próprio governo, né? Então a gente pode ser que esses dados sejam manipulados. Então aí, a partir do Domingo Sangrento, começou uma onda de protestos por todo o país, pedindo que o czar renunciasse, que era para ele renunciar ao seu cargo e assim a Rússia ter uma nova fase, um novo governo. Ele não fez isso. Mas neste mesmo contexto surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo, que eles eram críticos às políticas do país e que, por conta de divergências do próprio partido, ele se dividiu em 2 correntes, que são os bolcheviques, que é a maioria em russo, que eram liderados pelo Lenin, tá? E o Trotsky. E nós temos o menchevique, que eram lideradas pelo Martrov e que defendiam outro tipo de revolução. Para os bolcheviques, eles acreditavam que tinha que ter uma aliança entre os operários e os camponeses para derrubar o czarismo e implementar o socialismo baseado nas ideias do Karl Marx e do Engels, e que só iam atingir o poder através de uma revolução. Essa revolução ia iniciar a ditadura do proletariado. Esse era o pensamento dos bolcheviques. Os mencheviques, que eram a minoria, eles eram liderados pelo Martrov. Ele defendia o socialismo, que tinha que ser algo feito por etapas. Primeiro eles iam iniciar o capitalismo, depois que o capitalismo se desenvolvesse e a Rússia se desenvolvesse, aí que eles iam virar finalmente socialistas. O poder ele tinha que ser alcançado através de reformas
que implementassem o capitalismo e só depois o socialismo ia existir. E como é que seria isso? A partir do voto, e aí eles iam escolher os seus governantes, e a aliança com a burguesia, que era quem tinha dinheiro no país, tá? Então, a Rússia, ela era, né? Na verdade, aí ela se tornou União Soviética. A União Soviética, posteriormente, ela só veio acabar em 1991, tá? E aí, por isso que a Rússia ainda tem alguns traços socialistas, porque para a história do país é recente o final dessa ditadura do proletariado, que acabou faz pouquíssimo tempo, né, em 1991, é bem aí. Atualmente está fazendo o quê? Nós estamos em 2021, faz 20 anos. Então, é recente para eles. Revisão de geografia. A revisão de geografia ela é bem rapidona mesmo. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a geopolítica mundial. A gente não tem como falar sobre a geopolítica mundial muito rápido. Então, por isso que vocês tiveram, eu acho que uns 3 vídeos falando apenas sobre essa parte em específico. Então, aqui é só realmente super rapidão. Eu vou fingir ou eu vou acreditar que vocês já sabem. Porque, teoricamente, a gente já viu isso. Então, aqui é uma revisão. Vocês não vão aprender agora. Vocês só vão revisar o que vocês já aprenderam. Entre aspas. Tá? Então, o termo geografia política ou geopolítica faz referência à organização dos estados, das regiões e das entidades administrativas. Tudo que envolve a política dentro da geografia, ou seja, dentro de um determinado espaço. Dentro dessa geopolítica mundial, que envolve o mundo inteiro, nós temos alguns momentos da história que influenciaram todos os países. O primeiro deles foi a Primeira Guerra Mundial, obviamente, que foi um conflito que envolveu, na sua grande maioria, nações europeias, mas que influenciou outras nações, seja politicamente falando ou economicamente falando, mas teve um impacto em todas as nações, mesmo aquelas que não participavam. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que aí já envolveu mais países e que já saiu do território europeu, porque aí nós temos o Japão, que entrou na guerra, e que, por várias questões, invadiu Pearl Harbor, que é lá no Havaí, né, próximo às ilhas do Havaí, e que era a base militar dos Estados Unidos. Então, saiu do território europeu. Aí também a Segunda Guerra Mundial envolveu mais países, seja dentro do próprio conflito, que aí, por exemplo, o Brasil enviou soldados para a Itália para combater o fascismo na Itália, ou seja, economicamente falando. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, que é entre os Estados Unidos e a União Soviética, que não foi... Socialismo e capitalismo, né, tia? Isso. Que a guerra não foi uma guerra realmente em que as nações entravam em conflito, por isso que se chama Guerra Fria, mas foi mais uma guerra ideológica entre as ideias do socialismo e as ideias do capitalismo. Aí a Guerra Fria, ela teve conflitos, como a Guerra do Vietnã, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, mas nenhum foi no território dos países comandantes, que seria os Estados Unidos e a União Soviética. Depois disso, nós temos a queda do Muro de Berlim, que simbolizou, nessa queda do muro, o final da União Soviética. Posteriormente, nós temos realmente o final da União Soviética e aí acaba o bloco dos países socialistas. Nós ainda temos países socialistas como a China e Cuba, mas nenhum é tão importante
ou tão poderoso como era a União Soviética. Claro que a China está no processo de conseguir ultrapassar os Estados Unidos em termos econômicos, mas ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver esse crescimento tão grande da China para ultrapassar os Estados Unidos. Tem a Coreia do Norte, tia. Sim, a Coreia do Norte também. Só que a Coreia do Norte, pouco se sabe sobre ela, né? A única coisa que a gente sabe sobre ela é o que o ditador de lá permite. Então, as informações podem estar distorcidas. Então, o pessoal é meio assim em acreditar nas informações vindas da Coreia do Norte. Mas ela é socialista também. Só que é realmente bem fechada. Nós temos a globalização, que é esse período que a gente está vivendo. Na verdade, a globalização ela surgiu lá no século XVI, mas hoje a gente está vivendo um novo período da globalização com as ferramentas que nós temos, as ferramentas tecnológicas, que possibilitam a gente um maior fluxo de informações e fluxo de pessoas também. E nós temos os blocos econômicos, que são feitos pelos países que lideram a economia. Aí nós temos o Brasil, por exemplo, fazendo parte do BRICS, né, que são os países em desenvolvimento, que posteriormente vão vir a ser desenvolvidos, ou não. Aí depende muito do tipo de governo que vai ser adotado por esses países e quem vai governar. Aí nós temos as ordens. Nós temos a ordem unipolar, a multipolar e a apolar, tá? Nós também tínhamos a bipolaridade. A bipolaridade, ela surgiu aonde, né? Após a Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Quando nós temos a Guerra Fria, nós temos uma ordem polar, tá? Ordem unipolar. No contexto da globalização, faz referência a um único país que possui o domínio entre os outros países do globo terrestre. Exemplo disso seria os Estados Unidos, com a sua hegemonia pós Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos a ordem bipolar, que é quando duas nações elas comandam ou influenciam as outras. O exemplo mais conhecido é justamente o da Guerra Fria, com a bipolaridade entre os Estados Unidos e a Rússia. E nós temos a ordem multipolar, que é o mundo atual, teoricamente, em que todas as nações, todos os países industrializados, eles fazem comércio ou estão ligados aos países em desenvolvimento, que são chamados de terceiro mundo, tá? E nós temos a apolaridade, que essa ideia, ela já remete aos anos 2000, a apolaridade, que foi quando a supremacia dos Estados Unidos foi questionada pelos grupos terroristas, mais precisamente a Al-Qaeda, que atacou as Torres Gêmeas. Então, quando nós temos esse ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos passam a não ser algo inalcançável e único e começa a ser ameaçado. Então, ele já não faz parte dessa ordem unipolar. Agora nós temos nenhum polo nesse pensamento da polaridade. Não existe um polo de poder. Todos os países, em menor ou maior grau, têm o seu poder dentro da política mundial. Na verdade, a ordem apolar, para mim, não parece muito lógico. Mas aí nós temos as instituições e organizações mundiais oficiais. Vocês veem 3 delas. Existem mais? Existem. Mas no livro de vocês, ele só apresenta 3. Que é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ela vem para promover a paz entre as nações. Foi feita em fevereiro de 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial. Substituiu a Liga das Nações, que não deu certo. A Liga das Nações
foi uma organização, assim como a ONU, que foi feita após a Primeira Guerra Mundial, que tinha como função promover a paz também, mas não foi capaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, a Liga das Nações acabou e ela foi substituída pela ONU depois da Segunda Guerra, tá? Então, em junho de 1945, nós temos a assinatura da Carta das Nações Unidas, que foi feita lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Foi assinada por 51 países, sendo o Brasil o primeiro deles. O Brasil foi o primeiro país a assinar a Carta das Nações Unidas. E por conta disso, simbolicamente, todos os anos, o Brasil ele abre a Assembleia Geral da ONU, porque foi o primeiro país a assinar a Carta das Nações, tá? Ela é dividida em Assembleia Geral, que são todos os países que se reúnem todos os anos. Nós temos o Conselho de Segurança, que é feito por 5 países permanentes: União Soviética, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, China e outro que eu esqueci agora o nome. São A Alemanha tá hoje, tia? na Conselho de Segurança. Tá, a França, deixa eu contar, a França, a Rússia, os Estados Unidos. Aí nós temos a Inglaterra. Falta mais um, eu acho que é a Alemanha. Eu acho. Aí nós temos 5 permanentes. Aí nós temos os outros, que eles são os 2 rotativos, que eles são escolhidos. Todos os anos são escolhidos 2 países para compor o Conselho de Segurança. Só que o Conselho de Segurança ele não tem uma representatividade de todos os países. Você percebe que a grande maioria dos países aí são capitalistas. Na verdade, todos são capitalistas. A grande maioria segue um tipo de religião, que é o católico ou o protestantismo. Aí vai excluir, por exemplo, países que seguem matrizes africanas, países que seguem o islamismo, que é a segunda religião mais importante do globo, e também exclui nações Os judeus também. que seguem o judaísmo, que têm pensamentos diferentes Não é ele aí não, ele tá ali embaixo no gel. e tem questões diferentes também. Né? Eles têm outro tipo de pensamento, eles têm outros tipos de problemas que não são a mesma coisa que esses países. Né? Então, não está sendo todo mundo representado no Conselho de Segurança. E para que aconteça a inclusão de um novo membro, precisa que todos os membros permanentes eles votem sim, porque tudo que é resolvido no Conselho de Segurança tem que ter uma unanimidade. O que é isso? Todo mundo tem que votar igual. Se 4 países votarem sim e um país votar não, o não daquele país ali vai ser maior do que os 4 sims, porque todo mundo tem que ter a mesma resposta. Senão não vai para frente, tá? Nós temos também o Conselho Econômico e Social, que é um grupo que tem a cooperação de todos os países, economicamente falando, eles vão se ajudar. Nós temos o secretariado, que aí ele vai ficar responsável pela parte dos estudos e das informações que a ONU tem. E o último, que é o Tribunal Internacional de Justiça, que aí é levado pessoas que são consideradas gente que teve crimes contra a humanidade, que fez crimes contra a humanidade. Aí existe um processo transitando lá na ONU hoje, que coloca o Bolsonaro, né, o nosso presidente, como alguém que teve, né, que fez crimes contra a humanidade, que deveria ser julgado pelo Tribunal Internacional de Justiça. Só que até agora não passou esse pedido. E nem foi analisado por enquanto, tá? Então, posteriormente, nós temos outras organizações, que elas podem ser continentais,
que envolvem países de um mesmo continente. Podem ser subcontinentais, que envolvem alguns países de um continente. E podem ser intercontinentais, que envolvem países de continentes diferentes. Aí nós temos as duas principais, que é a OTAN e a OC. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que aí nós temos o objetivo militar aqui da OTAN, pelo menos no surgimento dela, de frear o socialismo, tá? Isso no começo. Agora ela tem outro tipo de pensamento, já que não tem porquê frear o socialismo, já que pouquíssimos países ainda seguem esse tipo de governo, esse tipo de ideologia. Então, originalmente, a OTAN tinha o Canadá, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Inglaterra, a Itália, a Islândia, Luxemburgo, Portugal e Holanda. Isso no começo, lá em 1949. Em 1952, mais duas nações entraram, que foi a Turquia e a Grécia. E depois, em 55, nós temos a Alemanha Ocidental, que era controlada pelos Estados Unidos, e a Espanha entrando na OTAN. Quando a União Soviética caiu, a OTAN ficou sem propósito, basicamente, já que não precisava mais frear o socialismo lá no Atlântico Norte. Então, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram a OTAN com um novo objetivo, que é a ajuda mútua entre os países, economicamente falando e militarmente também. Então, a OTAN hoje ela serve para isso. E nós temos a OC, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OC. Promovia a democracia e também a doutrina liberal na Europa. Foi criado em 75 e contava com 56 países membros, que tinham países da Europa e países que não eram europeus, que é o Canadá, os Estados Unidos e alguns países da Ásia Central, tá? Então, a OC era para ser de países só da Europa, mas os Estados Unidos, o Canadá e alguns países da Ásia Central entraram na OC. E aí nós temos a cooperação para a segurança e para a economia da Europa. Os Estados Unidos, ele basicamente está em todas as organizações mundiais que a gente tem, tá? Porque eu acho que é mais por uma questão de controle dos Estados Unidos, que eles estão para observar os outros países. E a partir disso, nós temos o surgimento do terrorismo, né? Que aí vocês já sabem que é na sua grande maioria, né? Quando a gente fala sobre terrorismo, as pessoas sempre se lembram das questões que envolvem os países que seguem o islamismo, mas não necessariamente está envolvendo a religião, né? O terrorismo ele tem várias vertentes, mas a principal delas que a gente vê é essa que está ligada à religião do Islã, que para o islamismo eles têm que, né, aliás, para os sunitas, né, eles têm que passar essa fé, passar os ensinamentos de Maomé para outras Uma nações. briga por religião, né, tia? Como é? Uma briga por religião. Isso. Eles estão brigando por causa de uma questão. Mas isso é sempre, né? Se não é por dinheiro, é por essas questões que envolvem a religião mesmo. Então, aí nós temos a Al-Qaeda, grupos terroristas, né? A Al-Qaeda, nós temos também o Hezbollah, nós temos o ISIS, né? Que é o Estado Islâmico. E nós temos outros que são menores, mas que são ativos, que têm células ativas. Quais são geralmente os alvos desses grupos terroristas? A Europa, que foi a responsável pela chegada de outras religiões aos países islâmicos, e os Estados Unidos, que é o inimigo número 1, né, da grande maioria das organizações terroristas.
Por quê? Porque eles tendem a invadir o território dessas nações. E aí geram insatisfação dos seguidores das religiões e também das pessoas que moram nesses países invadidos, como, por exemplo, o Afeganistão, o Irã, o Iraque. Então, todo mundo fica receoso com os Estados Unidos e tende a atacá-lo. E o principal ataque terrorista que nós temos até hoje é realmente o das Torres Gêmeas, que já